Olá, galerinha do quinto ano. Que bom estar aqui com vocês. E a tia Viviane está aqui hoje para mais uma aula de história. Vamos lá junto com a tia? Então, continuando a falar sobre patrimônios, só que hoje vamos falar sobre patrimônios brasileiros. Olha só, neste capítulo você vai conhecer o patrimônio pautado na diversidade e na preservação mundial da cultura humana. Aí na página 200, Novo Patrimônio Brasileiro. Por muito tempo, a cultura de grupos indígenas e de afrodescendentes não foi considerada parte do patrimônio nacional. Isso porque antes, apenas obras de arte e prédios antigos no estilo português eram considerados patrimônios. Então, no caso, já bem depois, aí os patrimônios culturais afro-brasileiros. Vejam só. A partir dos anos de 1970, vários lugares foram considerados locais de memória e patrimônio, mesmo sem ter grandes construções. Atualmente, o significado histórico e cultural de um local é mais importante que a construção em si, como é o caso das ruínas do cais, no Valongo. Ou seja, essa mudança no conceito de patrimônio ocorreu com a atuação da ONU, e o fortalecimento do movimento negro. Desde então, aumentou o interesse em pesquisar e conhecer as culturas e as histórias indígenas e afro-brasileiras. Ou seja, retrata ali a cultura, a tradição, a história, daquele movimento, daquelas pessoas, no caso os indígenas. Então, não só é considerado patrimônio, aquela construção, se for belíssima, Então, é considerado também a questão que retrata aí a história, daquela devida população, que vivia naquele local, como aí no caso os indígenas, retrata ali a tradição, a cultura, como também os afro-brasileiros, também alguns locais aí, como as ruínas do cais. Então, continuando aí, as ruínas do cais do Valongo representam parte da história da escravidão. Já o Quilombo dos Palmares representa parte da história da resistência à escravidão. Ele ficava no interior do estado de Alagoas e resistiu aos ataques de portugueses por mais de 100 anos. Seu líder, no caso, era Zumbi dos Palmares. Foi morto em 1695. Zumbi foi reconhecido como herói nacional do ano de 1997. A Serra da Barriga, onde se situava Palmares, foi transformada em patrimônio nacional no ano de 1986. Então, não foram encontradas ruínas de Palmares, mas sobre o local onde o quilombo ficava foi criado o Parque Memorial dos Palmares, que pode ser visitado por turistas, onde representa ali toda a história. Então, a tia vai estar passando aí com a lupa na mão, se faz necessário você fazer a leitura desse texto, que explica um pouco a transformação de Palmares em patrimônio cultural. Você vai fazer a leitura para poder estar respondendo as questões aí abaixo, certo? Continuando aí sobre patrimônio, vamos falar aí sobre o patrimônio cultural indígena, Vamos destacar aí. Como vimos, para se contar parte da história de um povo, não é necessário que o local tenha uma grande construção. Outro exemplo disso é a Cachoeira da Onça, mais conhecida também como Cachoeira de Iauareté, na cidade de São Gabriel da Cachoeira, ou seja, aí no estado de Amazonas. Olha aí. Então, é histórico por muitos indígenas, terem vivido e ter traços aí de suas histórias, Então, a Cachoeira da Onça é considerada sagrada para várias etnias indígenas que habitam ali a região.
Olha aí. Então, essa cachoeira é considerada sagrada por 14 etnias indígenas que moram na região, perto dos rios Uauapés e Papuri. Ao todo, são mais de 30 mil pessoas. E esses povos acreditam que suas etnias surgiram ao redor da cachoeira, que é a paisagem de vários mitos tradicionais ali entre os indígenas, né? Então, eles utilizam as águas da cachoeira para preparar alimentos e se divertir e plantar alguns produtos nas terras férteis ao seu redor. E ela passou a ser considerada patrimônio cultural no ano de 2006, ou seja, bem depois, né? Olha aí, conheça quem é. Olha aí, vocês vão estar fazendo aí essa leitura. Continuando aí sobre patrimônio, né? Patrimônio Cultural Europeu, página 203. Acompanhe aí junto com a tia. Como você aprendeu, por muito tempo, apenas o patrimônio português foi valorizado pelo SPAM. As construções e as práticas culturais de outros imigrantes europeus também eram deixadas de lado, como as de italianos, ucranianos e poloneses. Isso ocorria porque esses imigrantes normalmente eram camponeses muito pobres e não construíam grandes igrejas ou edifícios. Então aí vem mais uma aí com a lupa na mão, vocês vão estar fazendo a leitura para responder aí e fazer também uma pesquisa. Olha só. Mostra outros patrimônios, né? No ano de 1987, a cidade de Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, se tornou patrimônio nacional. Essa cidade era uma antiga colônia italiana e os prédios do centro histórico foram construídos de forma muito diferente da arquitetura portuguesa, assim se destacando, né? Tornou-se aí patrimônio. Então aqui vem algumas questões também no Na Massa e também vem aí pesquisa, ó. Pesquise um memorial da imigração de algum dos povos que vieram no Brasil. Represente-o abaixo por meio de um desenho e indique em qual cidade ele está localizado. Então pode ser também uma imagem, caso você queira imprimir, ou você tenha em casa, certo? Talvez não queira desenhar. Pode ter também a imagem e pode estar colando, certo? No espaço. E aí, porque alguns monumentos são preservados, apesar de restarem apenas as ruínas deles? Por quê? O que é que retrata, né? Então, você vai estar citando aí, certo? É isso, meus amores. Nossa aula de hoje fica por aqui, tá? Um grande beijo para vocês e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau.